Olá, boa noite. Hoje eu vou fazer diferente do nosso estudo bíblico. Eu vou ler aqui uma passagem que Jesus deixou, que tem tudo a ver que nós estávamos estudando ali no livro do João, no capítulo 1, que diz que quando Jesus veio ao mundo, né? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados, né? Feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então tem uma passagem aqui que eu estava lendo esses dias, gostaria de compartilhar com vocês, que está em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, no versículo 1 até o versículo 14, essa passagem, que fala sobre a parábola das bodas, né? Bodas são as núpcias, né, de um noivado, o ajuntamento do noivo com a noiva para a festa, né, do seu noivado e futuramente seu casamento. Então diz assim na minha versão, capítulo 22, Mateus, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os seus convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um ao seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos para as entradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E respondeu-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Então aqui nós vemos um convite, né? Onde o pai, né, do noivo faz aqueles convidados para que eles viessem à festa, né? Na parábola aqui que Jesus conta, né? Jesus gostava muito de falar sobre parábolas, porque muitas pessoas compreendiam melhor, que ele usava as coisas naturais, coisas do dia a dia que aconteciam no dia a dia, no corriqueiro do homem, para que eles pudessem ter um entendimento melhor. E ele conta essa parábola, né, que um pai havia preparado as festas, né, e chamado os convidados para as festas das núpcias do seu filho. Mas eles não deram ouvido para o convite, né, e alguns foram para um campo, outros foram dos seus negócios, e outros maltrataram e ainda mataram aqueles servos que foram convidá-los para que eles fossem às bodas. E diz que o rei, né, ficou irado, e o pai daquele noivo, né, e que mandou outro servo para que matassem e ainda colocassem fogo na cidade. Exterminou aqueles assassinos, né, diz ali no versículo 7, e lhes incendiou a cidade. Aqui é uma versão, né, daquilo que Deus faz e já fez e tem feito, principalmente ali em Israel, né? Deus enviou Jesus, seu filho, para que viesse, né, anunciasse o reino de Deus, o plano de salvação.
E não somente agora no Novo Testamento, quando ele enviou Jesus, mas também nos tempos do Antigo Testamento, onde Deus enviou vários profetas e muitos deles, quase todos, foram mortos, né, perseguidos ali pelo povo judeu, porque eles não aceitavam os ensinamentos deles, e sim, eles só faziam aquilo que eles achavam que era certo, né? E aí matavam aqueles servos e os perseguiam, né? Assim foram com os profetas do Antigo Testamento e assim foi também com Jesus, né? E aí o rei fala, já que eles não eram dignos, vai para as encruzilhadas em todos os caminhos. Encruzilhadas são os caminhos assim, onde vivem as pessoas mais humildes, até mesmo pessoas que vivem no submundo, né? Pessoas que às vezes no caminho do pecado, no caminho que não agrada a Deus. Mas Deus mandou que eles fossem convidar essas pessoas também, se elas aceitassem, que elas fossem chamadas para convidadas, né, para irem para as bodas. E aqueles que aceitaram entraram, né? Aí continua falando, foram para as encruzilhadas, para os caminhos, e convidai para as bodas a quando entrardes. E saindo aquele servo para as entradas, reuniram todos que encontravam, maus e bons. Ou seja, todos aqueles que eles encontraram no meio do caminho, maus e bons, foram convidados para o banquete, né? E entraram na sala do banquete. E a sala ficou repleta, diz ali no versículo 10, de convidados. Ou seja, muitos aceitaram, muitos, sendo ele maus e bons, não importa. Aceitaram e entraram ali para as bodas. Mas havia ali um homem, né, o rei descendo para ver os convidados na mesa, que ele não tinha, né, as vestes nupcial. O que significa a veste nupcial? Significa que ele não tinha os requisitos necessários para estar ali. E quais seriam esses requisitos necessários? Primeiro, ele teria que acertar o convite. E é o convite que Deus faz conosco hoje, né? E já fez com muitos no passado, que hoje o convite é: aceite meu filho Jesus, aquele que veio para salvar a humanidade e resgatar do pecado, né? Através do sacrifício que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o convite que Deus faz para nós hoje, para sermos aceitos para esse dia da festa nupcial. O que seria essa festa nupcial? Seria o reino de Deus, né? Porque as festas nupciais é um momento de alegria, um momento ali de celebração, onde todos aqueles que aceitarem Jesus, que aceitarem o seu convite de andar no caminho dele, abandonar o caminho do pecado e praticar a justiça, eles entrarão ali nas núpcias, junto com o noivo, que é Jesus, né? E a igreja é a noiva, né? A Bíblia fala sobre isso. E eles que entrarem ali vai viver momentos de alegria, momentos de felicidade, não momentos de tristeza, de dor, o qual nós estamos sofrendo aqui na Terra. Então, um resumo de tudo isso, né? Em toda a história, Deus fez convite aos homens ao arrependimento, a uma vida segundo aos seus ensinamentos. Jesus foi o último e grande profeta enviado por Deus, que veio ao mundo convidando os homens ao arrependimento, a uma vida a qual agradasse ao Pai, agradasse a Deus, né? Mas, porém, muitos o rejeitaram. Alguns até colocaram várias desculpas e motivos para não segui-lo. Muitos em todo este período da história rejeitaram o chamado do convite de Deus, enquanto alguns outros, poucos, talvez aceitaram. Mas, porém, muitos o rejeitaram. Alguns até colocaram várias desculpas e motivos para não segui-lo. Deus, portanto, ficou irado. Como exemplo disso, é que Israel sempre foi um povo abençoado por Deus, mas, ao mesmo tempo, sempre houve muita perseguição, mortes e conflitos envolvendo esse povo e essa nação. No versículo 8, né, diz que muitos são chamados, mas eles eram indignos. Os convidados não eram dignos. O que significa ser indignos aqui? A dignidade não está propriamente no caráter do homem, mas aquele que se arrepende, procura mudar de vida e ter uma nova vida com Deus, Deus perdoa e faz uma nova aliança com essa pessoa.
O caráter, a indignidade está aqui em rejeitar o plano de Deus, a salvação. Essas pessoas são indignas, né? Porque elas, né, rejeitam o plano que Deus tem. Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o rejeito desse plano, essa salvação que Deus tem preparou para o homem, isso o torna o homem indigno de entrar no reino dos céus. É isso, não é a pessoa ser boa, ou a pessoa ajudar com obras sociais e tudo mais. Tudo isso faz parte, né? A pessoa tem que ser boa, tem que ajudar. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser má e uma pessoa tem que ser contrária, né, aos ensinamentos daquilo que é certo e apenas aceitar Jesus e está tudo certo. Não, não é isso. Mas o passaporte para o céu é o convite que Deus faz para nós ao aceitarmos a salvação que está no seu Filho Jesus, né? Ou seja, o sacrifício que foi derramado na cruz do Calvário pelo sangue que Jesus derramou para perdoar os nossos pecados, né? É isso que torna a pessoa indigna, porque ali ficou bem claro, né, que Deus ele chama tanto os maus quanto os bons. Então é uma maneira clara de afirmar que, independentemente de quem seja, Deus não rejeita a pessoa, sendo ela má ou boa, desde que ela se arrependa e aceite esse convite que Deus está fazendo para ela, né? Deus manda seu Filho convidar todos quantos aceitarem este convite e vestir as vestes nupciais e o preparam para as bodas, né? Havia então ali um homem que rejeitou e esse homem foi expulso. E aí ele fala na parábola que ele foi lançado para fora, né? Foi amarrado, lançado para fora e nas trevas. E aonde ele foi lançado, naquelas trevas, haveria choro e ranger de dentes. Isso simboliza claramente o inferno. Muitos acham que não existe inferno, que o inferno é uma ficção, é uma fantasia, principalmente dos crentes, né? Mas a Bíblia ela relata várias passagens que falam sobre o inferno. Essa é uma delas, né? A gente poderia aqui estudar várias passagens que Deus fala sobre o inferno, né? Mas eu não vim aqui falar para isso, eu vim falar do plano de salvação que Deus tem para nós, né? O inferno são para aqueles que não creem, que não aceitam o plano de salvação de Jesus. Eu vim falar do plano de salvação, né? Para vocês que estão me ouvindo. E aqui no versículo 14, no final, ele declara: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, muitos ouvem, muitos têm a oportunidade de ouvirem e esse convite que Deus tem preparado para toda a humanidade, né? Para todo aquele que nele crê, mas poucos são escolhidos, porque muitos rejeitam, infelizmente. Deus ele não quer que ninguém se perca, ninguém vá para o inferno, né? Porque a Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, por causa do coração duro do homem, por causa da rejeição desse plano de salvação que Deus tem preparado para toda a humanidade, por causa desse ato, infelizmente aqueles que rejeitarem, infelizmente vão parar ali no inferno juntamente com o diabo e seus anjos, que é o local onde Deus preparou para essas pessoas. Então fica aqui o meu convite para que você não rejeite esse plano de salvação que Deus tem para a sua vida, assim como um dia eu também não rejeitei. Eu estou aqui nessa caminhada, nessa luta, dia a dia, perseverando, né, para um dia Deus vir buscar a sua igreja, né, o qual Ele preparou um lugar para nós ali nas bodas, onde haverá alegria, onde haverá paz, onde haverá amor, né, e para toda a eternidade. Eu quero estar ali, né? Eu quero que você esteja ali também e todos que estejam ouvindo essa mensagem. Amém? E essa é a mensagem que eu queria compartilhar. Deus abençoe. Fica com Deus.